um banco de sangue de cachorros. Você vai conhecer o trabalho feito na Unesp em Botucatu, que ajuda a salvar vidas de 4 patas. O animal precisa ser sadio e, na hora de doar, é feito de tudo para ele não sentir dor. Na entrevista do dia, vamos conversar com o professor da Unesp em Bauru, Renato Guilardi, que acaba de assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Já está no ar o Unesp Notícias desta terça-feira, 8 de agosto. Boa noite. A gente começa essa edição com um serviço oferecido pela Unesp em Botucatu, que ajuda a salvar muitas vidas caninas. É um banco de sangue de cachorros. Assim como os humanos, eles também precisam de transfusão por diferentes motivos. Mas ainda faltam doadores para atender a demanda do hospital veterinário. A Zara é bem conhecida aqui no Banco de Sangue Canino da Unesp em Botucatu. A Pitbull é uma das doadoras frequentes. Pela tranquilidade dela, dá para perceber que o atendimento por aqui é feito com muito cuidado e respeito aos animais. Logo que chega, ela passa por uma triagem para checar se está em condições de fazer a doação. Maurício é aluno de doutorado e voluntário no Banco de Sangue. É ele que costuma receber os animais. A partir do momento que esse animal chega, a gente faz a coleta do sangue, encaminha para o laboratório na rotina, aguarda o resultado para a gente saber se realmente esse animal está ou não apto a poder doar sangue para o próximo animal que vai receber. Se o resultado dos exames não apresenta impeditivos, é hora de fazer a coleta, que dura no máximo 15 minutos. Os animais até recebem acupuntura para relaxar e cada voluntário do banco ajuda como pode para tornar a doação um momento tranquilo para os cachorros. Muitas pessoas ainda em 2017 acreditam que os animais possam ser maltratados e que a gente vai amarrar e que a gente vai anestesiar, enquanto nada disso acontece. A gente preza mesmo para que o animal seja tranquilo e que para esse processo ser o menos traumatizante para ele possível, né? Então o proprietário acompanhando, ele já vem aqui, vê como funciona e acaba repassando isso para outras pessoas e assim a gente acaba ganhando alguns novos doadores, né? Banzé é outro queridinho por aqui. O labrador reúne todas as características para ser doador. Tem menos de 8 anos, acima de 25 quilos, é saudável, está com todas as vacinas em dia e o mais importante, é bem tranquilo. Olha só a carinha alegre dele durante a doação. Cada animal pode doar até 450 ml de sangue, um volume que atende até outros 3 animais. Muitos cães somente conseguem sobreviver ou passar por algum período de doença por causa da disponibilidade de sangue para ser transfundido, né? E são várias condições em que há necessidade de ter transfusão de sangue. Então, desde cachorro que é atropelado, que tem algum quadro hemorrágico, animais que têm problemas medulares, né, doenças neoplásicas ou doenças renais em que ele não consegue produzir sangue, né, doenças infecciosas que levam a um quadro de perda ou destruição do sangue, então ele precisa dessa transfusão para se manter vivo ou até mesmo às vezes para que a outra medicação possa surtir efeito. Então a transfusão às vezes é a primeira medida terapêutica nesse caso. Assim como nos bancos de sangue humano, a dificuldade por aqui é manter a regularidade das doações. O Banco de Sangue Canino funciona desde 2009 e conta com uma lista fixa de doadores, mas ela é ainda muito pequena para atender a demanda do hospital universitário. A gente tem um outro agravante, porque a gente precisa de cães de pelo menos 25, 28 quilos. E hoje em dia a gente tem muitos proprietários que têm muitos cãezinhos pequenos que continuam precisando de transfusão, mas eles não podem ser doadores. Então a gente tem uma escassez de cães que são aptos a doar, né? E existe um outro problema que é uma questão cultural. Hoje em dia as pessoas já estão mais conscientes da necessidade de doação de sangue, da existência de bancos de sangue veterinários, né? Mas mesmo assim a gente tem bastante dificuldade de conseguir um número suficiente de doadores para manter um estoque adequado. A Lilica é a prova de que as transfusões de sangue são fundamentais para salvar a vida dos animais. Ela passou por uma cirurgia no hospital veterinário aqui da Unesp e só está se recuperando graças à doação. Para Dona Diva, a sensação é de alívio em saber que logo, logo vai poder levar a cachorrinha para casa.
Quando a médica falou que ia fazer, tinha uma bolsa só de sangue. Então foi para ela, né? Ela só está bem assim agora graças a essa transfusão. Graças à transfusão, que daí ela já tomou água, já tá melhor. E lembra do Banzé? Olha só a alegria dele em encontrar o dono depois da doação. Assim como os animais precisam da mesma maneira que nós. Então, acho que isso é importante para o trabalho das meninas da clínica aqui na faculdade. Você recomendaria para outros donos de cachorros que fizessem o mesmo que você? Sim, com certeza. A gente sabe que o banco aqui de sangue da Unesp está sempre precisando de quanto mais sangue, então, tiver aqui para poder ajudar, vai ser melhor. Amanhã uma frente fria entra no estado, mas ainda não deve provocar mudanças no clima. O sol predomina em todas as regiões paulistas. Em Bauru, a umidade do ar agora é baixa, está em 31%. Os ventos são de brisa, 9 km por hora. Hoje a temperatura foi dos 16 aos 30 graus. Nesta quarta, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 34 graus. Depois do intervalo, a gente conversa com o professor da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, Renato Guilardi. Ele acaba de assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Voltamos já já. O professor do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, Renato Guilardi, acaba de assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Ele foi eleito durante o 25º Congresso Brasileiro de Paleontologia, realizado no fim do mês passado. E para falar sobre suas ações à frente da entidade, recebemos o professor aqui em nosso estúdio. Renato, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Por nada. Renato, quais são os desafios que a presidência da Sociedade Brasileira de Paleontologia deve trazer para você? Olha, são vários os desafios. Na verdade, a gente está começando praticamente do zero em várias questões fundamentais para o nosso trabalho. E uma delas que eu destaco mais é a legislação pertinente a nós. A gente tem uma legislação referente a fósseis muito fraca no nosso país. Então a gente não sabe se pode comercializar ou não se pode comercializar fósseis, a gente não sabe se pode transportar fósseis de um estado para outro em segurança. Isso eu digo os pesquisadores. Então realmente isso se dá por problemas de definição de lei. Isso é uma das coisas que a gente quer trabalhar. E o que existe geralmente está disperso entre diferentes órgãos do governo federal, isso acontece? Isso, na verdade existem leis, né, existem normativas a respeito, mas elas estão dispersas em órgãos de governo. Então, o antigo DNPM, que é o Departamento de Mineração do país, ele tem uma legislação para fósseis, mas repara a incoerência, é um órgão de mineração, né? Como é que você vai tratar um fóssil, que é um bem cultural, patrimonial, como a Constituição fala, no meio de mineração? Então esses problemas é que aparecem. Então a sociedade pretende batalhar nesse sentido? Sim, é uma das vertentes que a gente quer, tentar estabelecer essa legislação para que a gente possa trabalhar com mais segurança, porque não temos, como eu falei, uma legislação que permita a gente trabalhar em segurança em cima disso, e outras vertentes também a gente vai tentar trabalhar, mas essa é a principal, sem sombra de dúvida. Uma das preocupações que vai ao encontro dessa também é preservar esses patrimônios paleontológicos. O Brasil precisa avançar também nessa área? Sim. Sobretudo em alguns patrimônios, algumas concentrações fossilíferas que a gente não tem controle porque eles estão dentro de lavras, de minerações. Os fósseis, como eles são encontrados em rochas, muitas vezes a gente vai encontrar em áreas de mineração. E essas áreas são comercialmente ativas. Novamente a gente fica nesse embate, o que fazer nessa situação? A gente embarga a comercialização, sabe? É uma coisa extremamente complicada para nós esse tipo de assunto. E esses sítios paleontológicos muitas vezes estão nesses lugares onde há dúvida do que fazer, de como proceder. Fica esse embate entre o interesse privado e comercial. Sim, sim. E vocês que precisam pesquisar, né? Sim, nós precisamos pesquisar, a gente entende que eles precisam também minerar, então é algo complicado, né? Durante esse último congresso, quando você foi eleito, né, o presidente, surgiu um tema bastante pertinente, uma discussão atual,
que foi um relato de mulheres que falam que sofrem assédio sexual na área da paleontologia. Foi escrita até uma carta de repúdio, né, sobre isso. Isso deve passar pela a preocupação com o combate a esse tipo de comportamento, deve passar pela sua gestão também? Sim, com certeza. Eu fiquei deveras assustado com o que aconteceu nesse congresso, no sentido da discussão em si. Algumas colegas minhas já tinham trazido essa discussão entre nós, mas eu propus, junto com o congresso, que a gente debatesse isso de uma forma mais ampla. E o debate foi em cima do assédio sexual em cima de professoras e de alunos de pós-graduação. Então, não estamos nem falando de alunos de graduação, né? São pessoas, em teoria, com um pouco mais de nível dentro da academia. E os relatos são assustadores, há um assédio constante em cima delas, às vezes não tanto em relação ao sexismo, mas sim a relação de poder que o homem tem em cima da mulher no meio acadêmico, o que gera esse sexismo. É uma discussão muito profunda que a gente tem que levar para a academia, porque com certeza não é só na minha área, é em todas as áreas que isso deve acontecer. É um traço da nossa sociedade que é marcadamente machista e que vai aparecer em todas as áreas. A academia vai refletir a sociedade. Se a sociedade tem esse comportamento, certamente na academia a gente vai vê-lo também. Voltando à paleontologia em si, você atuou bastante tempo na educação básica. A paleontologia ela é bem trabalhada nas escolas? O currículo dá conta de divulgar esses conceitos, esses temas da área? Eu trabalhei faz tempo no ensino médio. Na época que eu trabalhava no ensino médio, isso na cidade de São Paulo, a paleontologia era superficialmente tratada, a gente tinha pouquíssimas informações sobre a paleontologia, ela estava muito mais inserida em geografia do que em biologia, por exemplo, e havia comparações, por exemplo, da história do surgimento da vida da história bíblica com a história biológica. Então é sempre um contrassenso, assim, são coisas antagônicas que caminham juntas, né? Mas é difícil. O currículo teria que ser muito mais... É difícil falar se o bem currículo trabalhado. ele não, em teoria o nosso Estado é laico, então não deveria ter esse tipo de comportamento, mas é muito forte, é gritante isso na sociedade. Então aparece e nós, como cientistas, temos que mostrar o outro lado da situação. Aqui na Unesp, o professor coordena o La Palma, né, que é o laboratório de paleontologia de macroinvertebrados da Unesp em Bauru. Explica pra gente que tipo de pesquisas vocês realizam nesse momento no laboratório. O nome é referente ao que a gente trabalha mesmo, então são macroinvertebrados, são invertebrados visíveis a olho nu, e a gente trabalha com diversas idades e diversos grupos de animais por todo o Brasil, desde o estado do Paraná, Tocantins, Amapá, até no próprio Acre a gente está trabalhando. E a gente faz a descrição desses animais, que aqui no Brasil são pouquíssimos os paleontólogos que existem, e além da descrição mais simples possível, a gente faz um estudo também ecológico para conseguir publicar em revistas de fator bom, né, internacionais. Então, a gente está nessa batalha constante dentro do laboratório. E olhar para esses animaizinhos ajuda a entender a história da nossa própria evolução? Com certeza. É algo emocionante você abrir uma rocha e ver um fóssil. Você sabe que aquele organismo está pelo menos 200, 300 milhões de anos lá, esperando você, e claro que ele vai te contar uma história, né? É essa história que a gente decifra. Tá certo, Renato. Muito obrigada por sua participação aqui. Por nada, obrigado pelo convite. É isso por hoje. Se você quiser rever o conteúdo desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. A gente se vê amanhã. Tchau!